Pegando esse gancho da multiplicação por número real, a gente pode definir agora o que é o paralelismo entre vetores. Digamos o seguinte, eu tenho o vetor u paralelo ao vetor v. Significa o quê? Que um é múltiplo do outro. Eu vou dizer o seguinte, que u é múltiplo de v. E lembra que é múltiplo de v, né? Componente a componente. Significa o seguinte, ó, vamos dizer que u, eu tenho as componentes x1, y1, e v tem as componentes x2, y2. Então, vamos fazer o seguinte, ó, x1, y1 igual a alfa v. Pelo que a gente viu agora, eu tenho que multiplicar cada componente de v por alfa. Ou seja, alfa x2, alfa y2. E, pela definição de igualdade entre vetores, isso aqui só pode ser igual se eles forem iguais componente a componente. Logo, x1 tem que ser igual a alfa x2, o que implica que alfa tem que ser x1 sobre x2. Da mesma forma, y1 tem que ser igual a alfa y2, o que implica que alfa tem que ser igual a y1, y2. Note que, se alfa é o mesmo, isso aqui tem que ser igual a isso aqui. Logo, a razão x1 sobre x2 tem que ser igual à razão y1 sobre y2. Ou seja, tu pegou dois vetores quaisquer. Tu quer saber se eles são paralelos ou não, tu relaciona componente a componente. Pega a componente de um, divide pela do outro, pega a segunda componente, divide pela do outro. Se for igual, significa que eles são proporcionais. Então, os vetores eles são paralelos. Um é múltiplo do outro. Inclusive, essa é uma boa verificação quando tu precisar de uma base. Se tu quer saber se dois vetores são bases, o que tu faz? Faz a relação de proporcionalidade. Se um vetor é proporcional ao outro, significa que eles são paralelos, ou seja, eles são múltiplos um do outro. Logo, eles não podem ser base, porque a gente precisa de vetores não paralelos para ser base. Beleza? E como é que a gente reinterpreta o módulo de um vetor? Seja aqui o meu vetor v, que tem uma inclinação θ com o eixo x, e a gente quer determinar esse tamanho, sendo que a gente tem as coordenadas aqui, ó, do nosso vetor. Meu vetor v é xi mais yj, ou v igual simplesmente xy, né? Vamos acostumar com esse tipo de notação. E daí o seguinte, ó, eu tenho um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é o tamanho do meu vetor v. Então, se eu quiser saber qual que é a minha hipotenusa, eu tenho que utilizar o teorema de Pitágoras, né? Então, o tamanho da minha hipotenusa ao quadrado, minha hipotenusa é o vetor v. O tamanho de v é o módulo de v. O módulo de v ao quadrado é igual ao quadrado de um cateto mais o quadrado do outro. Um cateto vale x, porque é a coordenada. O outro cateto vale y, que é a outra coordenada. Então, isso aqui é x ao quadrado mais y ao quadrado. Logo, o módulo de v, que eu posso chamar simplesmente de v, é igual a raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. Não tem coisa mais fácil do que isso, né? Para achar o tamanho de um vetor, eu simplesmente faço o quê? Quadrado da primeira coordenada, quadrado da segunda coordenada, somo tudo e extraio a raiz quadrada. É simplesmente tu aplicar um teorema de Pitágoras utilizando as componentes do nosso vetor. Fica tudo muito mais tranquilo quando a gente está trabalhando de forma algébrica, né? Eu, pelo menos, acho. Tem duas coisas que eu queria mostrar ainda. O primeiro ali que está no livro é o conceito de vetor definido por dois pontos. Por quê? Eu estou sempre pegando vetores que tenham início na origem, que é a maneira mais natural da gente tratar um vetor. É colocar a origem naquele ponto. Mas muitas vezes eu não tenho esse dado. Eu tenho, na verdade, dois pontos e sei que o meu vetor vai de um ponto a outro. Então, ele é definido por dois pontos. Como é que eu faço a representação? Dados que eu tenho as coordenadas do ponto A e tenho as coordenadas do ponto B. Como é que eu faço? É o seguinte, pessoal. Uma das últimas aulas que eu já mostrei exatamente isso aqui, ó. Que situação é essa? Dois vetores ligados pela origem. E isso aqui é uma das diagonais do paralelogramo. Lembra? Se eu pego esse vetor e esses dois vetores fecham um paralelogramo, uma das diagonais é a soma, a outra diagonal é a subtração. Nesse caso, o sentido do vetor vai me dizer para onde eu estou chegando. Então, qual que é a subtração? Por quê? Se isso aqui é o meu vetor U e isso aqui é o meu vetor V, esse vetor AB ele pode ser simplesmente U menos V ou V menos U. Vai depender do sentido.
Se o meu vetor está chegando em U, significa que U é o ponto final. Então, o meu vetor é U menos V, que é esse caso, né? Se fosse um vetor virado para cá, estaria chegando em V, então seria V menos U. Mas nesse caso, eu tenho U menos V. A gente já viu isso, tem uma aula só sobre isso, eu vou deixar aqui no card para quem quiser. Daí é o seguinte, se a gente sabe que é uma subtração, o que eu posso fazer? O meu vetor AB, que eu vou chamar de W, ele é a subtração de quem? De U menos V. Só que quem é esse meu W? Ó? O U, pessoal, que é esse vetor aqui, ele termina no ponto B. Então, as coordenadas do ponto B é o meu vetor U. Então, as coordenadas do meu ponto B é x2 e y2. Então, o meu vetor U também é x2, y2. E eu vou estar subtraindo de V. Mesma coisa. O V está chegando em A. Então, as coordenadas do ponto A também é a coordenada do meu vetor. Então, o meu vetor é o vetor x1, y1. x1, y1. Subtração, subtrai componente a componente. Então, x2 menos x1, y2 menos y1. Pronto. Se eu tenho dois pontos definindo um vetor, o meu vetor vai ser quem? Uma subtração das coordenadas. Só que essa subtração tem ordem. Qual que é a ordem? Primeiro onde eu estou chegando, depois de onde eu parti. Então, se eu estou chegando em B, eu tenho que fazer B menos A. Note que o ponto B menos o ponto A dá exatamente as coordenadas do meu ponto W. E daí é o seguinte, de novo, essa não é a maneira mais natural de representar o nosso vetor W. A maneira mais natural é, pega o vetor W, transporta para a origem, eu vou ter uma coisa nesse tipo aqui, ó. E daí, quem que vai ser meu W? Vai ser coordenada X, coordenada Y. Qual que é a coordenada X? x2 menos x1. É o valor que vai resultar dessa subtração. E a coordenada y, y2 menos y1. O valor que vai resultar dessa subtração. Beleza? Então, tenho dois pontos. É assim que eu defino um vetor. Como é que eu faço? Ponto final menos ponto inicial. E daí, isso nos dá o que a gente chama de vetor de transporte. O que é o vetor de transporte? Veja que AB é o ponto B menos A. E isso foi igual ao meu W. Se eu isolo o B ali, eu tenho exatamente isso aqui, ó. B é igual ao ponto A mais o vetor W. O que eu fiz? Peguei o ponto A e usei o vetor W para transportar o ponto A para o ponto B. Essa aqui é uma noção muito boa para a gente trabalhar, principalmente para determinar segmentos proporcionais, como a gente vai ver em alguns exercícios por aí. Veja aqui um exemplo. Eu tenho três vetores que são a mesma coisa. O meu vetor V é o vetor natural de ser representado, e aquele só está deslocado, aquele também está deslocado. Veja que o meu vetor V, eu já tenho as coordenadas dele, ó, 3, 1. Meu vetor V, coordenada 3, 1. Isso aqui também é o meu vetor V. Então, note que eu posso utilizar aquela ideia de transporte de ponto. Ó. Pega esse ponto, usa o vetor V para transportar. Eu vou para onde? Então, veja. A mais o vetor vai ser o seguinte. Ó. Pega o ponto A, menos 2, 3. Soma com o vetor, que é 3, 1. E eu estou indo para onde? Ó? Menos 2 mais 3, primeira componente. 3 mais 1, segunda componente. Isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 4. Então, eu transportei o ponto A para o ponto 1, 4, que é o nosso ponto B. Beleza? Então, a gente está vendo aqui o vetor V atuando como um transportador de ponto. Mesma coisa aqui, ó. Pega 1, 2, soma com 3, 1. 1 mais 3, 4. 2 mais 1, 3. Então, mesma coisa. Aqui é o meu vetor V. E o que eu fiz foi pegar o ponto C e usar o ponto V de transporte ali. Para encerrar essa aula, vamos utilizar essa ideia de transporte de ponto para definir como que a gente acha o ponto médio de um segmento de reta. Então, note, a gente já tem esse conceito na geometria analítica. Eu vou só ressignificar esse conceito utilizando vetores, que é o que a gente está aprendendo no momento. Então, olha, se M é ponto médio de AB, significa que o vetor AM é igual ao vetor MB. Vamos escrever isso? Vetor AM é igual ao vetor MB. Para esse vetor AM, eu vou dar o nome de V. E daí eu posso dizer o seguinte, ó, que o vetor V transporta o ponto A, de coordenadas x1 e y1, até o ponto M. Vamos só assinalar aqui que o M tem coordenadas x e y, que eu ainda não sei o que é e estou buscando descobrir. Então vamos lá.
que é o ponto AM? M menos A. O que é o ponto MB? B menos M, né? Final menos inicial. Agora, passa menos M para cá, vai ficar M mais M. Passa menos A para cá. Eu vou ficar com 2M igual a B mais A. Logo, M é igual a B mais A sobre 2. Massa, né? Então, M é o seguinte, ó. O que é B mais A? Somar esses dois pontos aqui. Somar coordenada a coordenada. Então, B mais A é x1 mais x2, y1 mais y2. Tudo isso dividindo por 2. Ou seja, eu vou dividir cada componente por 2 separadamente. E aí eu vou ter a expressão para o meu M para as coordenadas do ponto médio. x1 mais x2 dividido por 2, y1 mais y2 dividido por 2. Ou seja, toda vez que eu tiver dois pontos e quiser saber qual que é o ponto médio, as coordenadas do ponto médio do segmento determinado por esses dois pontos, o que eu faço? Média aritmética das coordenadas, x1 mais x2, divide por 2, y1 mais y2, divide por 2. Pessoal, por enquanto é só. A aula também ficou um pouco extensa, mas passei tudo de vetores do ponto de vista algébrico no plano que a gente precisa saber. Próxima aula a gente vai trabalhar com vetor no espaço. Então vai entrar mais uma coordenada, vamos trabalhar com um terno ordenado e não mais um par. E para alguns de vocês que estão assistindo esse vídeo, pode ser que seja a primeira vez que vocês vão ver alguma coisa no espaço, né? De forma tridimensional. Na geometria analítica no ensino médio, a gente não costuma ver tridimensionalidade, a gente trabalha com o plano, né? Geometria analítica no plano. Então talvez possa ser o seu primeiro contato, alguma descrição no espaço, com terno ordenado, 3 eixos ortogonais entre si. Então às vezes isso gera um pouquinho de confusão. Então, vou precisar de um pouquinho de paciência para explicar essa aula. Então, quis passar logo tudo nessas duas primeiras para a gente poder trabalhar vetores no espaço com mais calma a partir da próxima aula. Beleza? Espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês. A gente vai fazer uns exercícios sobre o tema para dar uma consolidada. A gente se vê na próxima aula. Um abraço e até mais.